É, Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Francisco de Assis Araújo Júnior, monitor da disciplina Processo Civil 2, Execução da Universidade de Fortaleza, Unipam. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu quero trazer para vocês mais alguns detalhes, aspectos introdutórios relacionados ao processo de execução. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela e vamos começar. Eu preparei aqui para vocês, neste resumo, as principais diferenças do que vem a ser o processo de conhecimento e o processo de execução. De acordo com o CPC 2015, o Código de Processo Civil de 2015 elenca tanto as diferenças do processo de conhecimento e do processo de execução. Em relação ao objetivo, o processo de conhecimento, basicamente, tem como finalidade conhecer a situação das partes, ou ainda, acertar de modo concreto o direito, que é aquele direito que está sendo disputado entre o autor e o réu. A finalidade principal dele é certificar ou assegurar o direito. Já o processo de execução, não. Nós temos uma mudança completamente da lógica. Trata-se basicamente da inserção na esfera privada do devedor no seu patrimônio. Ou seja, se alguém foi condenado ao cumprimento de uma obrigação e não cumpre de modo voluntário, vai sofrer um reflexo no seu patrimônio, através de uma coação com a finalidade exatamente de cumprir aquela obrigação qual foi condenado a pagar, certo? Basicamente, consiste na satisfação do direito. Quanto à necessidade, o conhecimento sem execução é ilusão, é uma perda de tempo, que é exatamente a questão da execução da sentença. Visa basicamente trazer o conhecimento do direito sobre o bem pretendido que esteja sendo declarado. Na execução, sem conhecimento, é uma arbitrariedade. Notadamente, títulos executivos extrajudiciais, que são documentos que, por si só, a lei já atribui a eles eficácia executória. E quando temos os títulos executivos, que são atribuídos com a força executória, tem os três atributos: a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Temos os três requisitos que dão aptidão à execução, certo? Em relação ao âmbito da atuação, o processo de conhecimento, o juiz vai fazer uma pesquisa no direito dos litigantes, parte-se de uma incerteza, onde será aplicado o direito no caso concreto com a finalidade de solucionar a lide. E, a partir daí, o juiz, depois de analisado todo o conjunto probatório dos autos, vai atribuir o direito material ao autor ou ao réu, através de um proferimento de um comando judicial que tem um caráter de resolver com definitividade a lide, que é a nossa famosa sentença judicial. Já na execução, não. A gente já vai partir de uma certeza. E onde é que está essa certeza? Está consubstanciada num título executivo, líquido, certo, exigível e que tem um atributo do inadimplemento. E no curso da ação de execução, serão praticados vários atos executivos, seja através dos métodos subrogatórios ou através da aplicação de métodos coercitivos. O Poder Judiciário pode aplicar um, outro ou ambos, com a finalidade de que efetivar o direito do exequente. No tocante ao resultado prático do processo de conhecimento, ele transforma o fato em direito. Já o processo de execução transforma o direito em fato. Em relação ao contraditório, no âmbito do processo de conhecimento, é possível as partes alegarem toda e qualquer matéria de defesa. Ademais, elas estão discutindo a lide, estão tentando cada qual defender o seu lado. Já na execução, não. Alguns doutrinadores falam que a execução é diferida, mitigada, rarefeita, e que em certas situações não pode se rediscutir novamente a lide, vai alegar somente algumas questões. Por esse motivo, se a gente for comparar o contraditório exercido no âmbito do processo de conhecimento com o contraditório exercido no processo de execução, a gente pode ter a clara e notória certeza de que o contraditório na execução é bem menorzinho, mas não significa dizer que ele não exista, tá bom? E
Essas são as principais diferenças entre a ação de conhecimento e a ação de execução. Agora vamos partir para as características da execução. Antes da gente adentrar a fundo na execução, é de suma importância debatermos sobre o conceito de execução. O que é uma execução? A gente já viu, quando fizemos o comparativo entre o processo de conhecimento e o processo de execução, que o processo de execução ele tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica da ação de execução? Propiciar ao credor / exequente a satisfação de uma obrigação. E que obrigação é essa? Pode ser uma obrigação de natureza pecuniária, pode ser uma obrigação para a realização de alguma coisa, ou mesmo a sua não realização, ou ainda uma obrigação para entrega de um objeto diverso do dinheiro. Pode se consubstanciar nesses 4 tipos de obrigações. E isso é determinado aonde? Em um título executivo. E o que viria a ser esse título executivo? Pode ser um título que é construído, é formado no curso do processo de conhecimento. Aí nós temos o título executivo judicial, nós vamos estudar a fundo, mas já pode haver um título executivo que é formado fora do processo judicial. Aí nós denominamos de título executivo extrajudicial. Nós também vamos estudar eles mais a fundo em próximas etapas, certo? E ademais, não pode ser demasiadamente oneroso ao credor, ou seja, a execução não pode ser interposta simplesmente com a finalidade de prejudicar, de comprometer a questão da dignidade da pessoa humana, a sobrevivência do devedor, mas claro, tem que cobrar porque ele deve e ele tem que pagar, é obrigado a pagar, mas também tem que garantir ao credor a efetivação do seu direito de crédito. Então, basicamente, a execução visa a satisfação de uma obrigação, nesses 4 tipos de obrigações. E, de acordo com o artigo 797 do CPC 2015, a execução é desenvolvida no interesse do exequente e visa basicamente forçar o executado mediante a aplicação de meios executórios. Quanto aos meios executórios, nós podemos classificá-los de 2 formas. Em relação à previsão legal, os métodos executórios eles podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são aqueles meios executórios que estão expressamente previstos na legislação, seja no CPC, seja na legislação extravagante. Já os atípicos são aqueles métodos executórios que não estão definidos de modo expresso na lei, mas que já têm uma certa aceitação pela doutrina e pela jurisprudência, e que dá balizamento para a aplicação pelo magistrado, desde que atendidos certos critérios. Não pode o magistrado se valer 100% dos métodos executórios atípicos, caso contrário, teremos aqui o cometimento de arbitrariedades pelo magistrado. Em relação à atuação, a classificação dos métodos executórios quanto à atuação. Atuação de quem? Ora, os métodos executórios vão depender única e exclusivamente da atuação do executado. O Poder Judiciário simplesmente vai impor uma ordem, vai, vamos dizer assim, coagir. Coagir de que modo? Vai impor uma pressão psicológica sobre o executado. Essa pressão psicológica pode ser para favorecer ou pode ser para prejudicar. Isso é o que nós denominamos de meios coercitivos, ou seja, o Poder Judiciário simplesmente impõe uma medida de ordem psicológica sobre o executado, de modo a estimular ou prejudicar o executado. Quando o Poder Judiciário atua diretamente no lugar do devedor, ele se subroga no dever do devedor, ou seja, o próprio Poder Judiciário atua como se executado fosse para assegurar o cumprimento da execução. Típico exemplo, uma penhora. O executado, ele tem um determinado bem, ele recusa de modo imotivado a entregar esse bem. Não tem problema. O Poder Judiciário dá uma ordem para que o oficial de justiça vá até a casa do devedor. Se encontrar esse bem, o que é que acontece? Vai haver a penhora desse bem. E o oficial de justiça pega, na marra mesmo, pega, leva
Esse bem fica, a princípio, sob a guarda de um depositário. Depois que é resolvido os trâmites burocráticos, esse bem, por assim dizer, é entregue ao exequente, ou se o exequente não quiser, ele é vendido num leilão judicial, é convertido em dinheiro e é entregue para o exequente. Das duas, uma, mas de modo assim que a execução fica satisfeita. Então, podemos chegar às seguintes conclusões em relação à ação de execução. A execução, ela nada mais é do que uma tutela de natureza processual, que visa assegurar, satisfazer o direito de crédito do exequente. E essa execução é totalmente diferenciada da autotutela. Só relembrando que a autotutela, ela consiste na utilização da força. É um método de resolução de conflitos 100% arbitrário. Por quê? Prevalece a vontade do mais forte. Mas só que em determinadas situações, a autotutela, ela é favorecida, ela é estimulada, mas são raríssimas exceções previstas no nosso ordenamento jurídico. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos. A exemplo do direito de greve, a legítima defesa, o direito do locatário da reintenção das benfeitorias, o direito do hospedeiro, no caso, nos hotéis. A pessoa não paga a conta do hotel, o gerente do hotel, por assim dizer, vai reter as bagagens até que ele pague a dívida. E o famoso desforço imediato. E muitas vezes é comum, é errôneo, a pessoa pensar que a execução simplesmente é uma punição. Mas esse conceito ele está um pouco equivocado, porque, na verdade, a execução não é uma punição, ela é uma consequência. Ora, meu caro, se você deve, não quer pagar, obviamente, o Poder Judiciário dispõe de meios para assegurar ao exequente a satisfação do crédito dele. E acredite, ele vai utilizar desses meios, porque é necessário assegurar a resolução do processo, de modo a razoável duração do processo, mas também assegurar a atividade satisfativa. E o Poder Judiciário dispõe de meios para assegurar essa efetividade, mediante a aplicação de meios subrogatórios, meios coercitivos, e ele tem por obrigação utilizar todas as medidas com a finalidade de assegurar a efetividade do direito de crédito. E a execução, basicamente, como eu já havia falado para vocês, é uma tutela de natureza jurisdicional que visa restabelecer uma crise jurídica, ou seja, fazer com que as partes retornem ao seu status quo ante. Como eu havia falado para vocês, a execução, dependendo da forma como é que ela vai ser iniciada, ela pode ser pautada em dois tipos de títulos. Os títulos executivos judiciais, que são aqueles formados no curso do processo. A fundamentação legal dos títulos judiciais está contida no artigo 515 do CPC 2015 e basicamente vai dar ensejo ao que nós denominamos de cumprimento de sentença. Isso é decorrência do sincretismo processual. O que é que acontece? No mesmo caderno processual, nós temos duas fases bem delimitadas. Nós temos a fase de conhecimento e a fase de execução. Termina uma, começa a outra. Já os títulos executivos extrajudiciais são aqueles que são formados fora no âmbito do processo judicial. A fundamentação legal está no artigo 784 do CPC 2015, mas não se engane, não está contida somente no CPC. Temos a legislação extravagante, leis esparsas, que trazem uma abrangência de títulos que têm força executória. E esses títulos, eles não vão se iniciar por sincretismo processual, até porque não teve um processo anterior para que dê continuidade à fase processual. Primeiramente, vai ser instaurado um novo processo, vai haver uma breve fase de cognição e, quando for superada essa breve fase cognitiva, partir para a execução. É assim que funciona na prática. Então, basicamente, quando a gente fala em execução, o que é que a gente tem que compreender, tem que assimilar em relação à execução? Na execução, o que se busca? A satisfação do direito. Direito de quem? Direito de crédito do credor, do exequente. E o magistrado tem como atividade precípua assegurar a efetivação do direito desse exequente. Não se trata
tão propriamente de uma atividade intelectiva, até porque a atividade intelectiva já foi feita na fase de conhecimento. O direito já está reconhecido, mas se trata de uma alteração mesmo na realidade material, através da efetivação da sentença judicial. O conflito aqui instaurado entre as partes nada mais é do que o inadimplemento. Temos uma relação credor-devedor. Temos um inadimplemento. Ele não paga, óbvio. Se eu tenho uma dívida, eu vou executar. Eu quero meu crédito. É um direito meu. Está constitucionalmente assegurado e eu vou atrás, sim. E, basicamente, esse inadimplemento consiste na recusa, na satisfação de modo voluntário no cumprimento dessa obrigação. E isso tudo está consubstanciado no título executivo, seja um título judicial, seja um título extrajudicial. E qual o mérito dessa ação? Ou não tem mérito? Tem mérito, sim. Qual o mérito de uma ação de execução? Óbvio, a efetivação do direito, a satisfação do crédito. Muito importante que toda e qualquer ação de execução necessariamente deve estar pautada num título executivo, decorrência do princípio do nulla executio sine titulo. Mas, além disso, esse título executivo, ele tem que ter os seguintes atributos. Ele tem que ter a liquidez, que exatamente esse título tem que me dizer expressamente o que é que eu vou executar. Eu estou devendo 10 mil reais, eu quero que ele me entregue um carro, eu quero que ele desfaça aquela obra, e assim sucessivamente. Tem que dizer exatamente o que é devido. Isso é o que nós chamamos de liquidez. A certeza é aquela obrigação que ela é existente. Não há qualquer tipo de dúvida em relação àquela obrigação. Ela é, de fato, devida. E a exigibilidade, basicamente, quando ela pode ser imediatamente imposta. Bom, eu faço uma compra com vocês para ser paga, vamos supor, no final do mês. Se no final do mês vocês não me pagam, o que é que vai acontecer? Inadimplemento. Eu já posso entrar com execução com vocês, por assim dizer. Então, é muito comum, a gente tem que saber diferenciar o que é uma execução, um cumprimento espontâneo da obrigação, da autotutela. A execução é uma medida caracterizada por uma tutela jurisdicional que visa a satisfação forçada mediante a utilização de um processo judicial. É um emprego da força, mas é uma força que está legitimada pelo Estado. Somente assim que você vai ter acesso ao patrimônio do devedor. Nada de pegar a força, tal como é previsto lá na autotutela. E o cumprimento voluntário da obrigação, simplesmente, eu tenho a dívida, sou devedor, no dia, horário acertado, eu quito a minha obrigação. Isso não dá ensejo à interposição de uma ação de execução. Basicamente, é isso que funciona. Um outro detalhe, antes da gente adentrar, é comum, a doutrina processual, fazer uma distinção entre o que vem a ser direitos potestativos e o direito a uma prestação. O que é um direito potestativo? Basicamente, um direito potestativo é aquele tipo de direito que não exige uma conduta do sujeito passivo. Simplesmente ele está lá e já é decorrência sua, você tem que praticar, sem que o titular do direito empregue qualquer meio para forçar o cumprimento. Aqui, em relação ao direito potestativo, não há qualquer inadimplemento. E por não haver inadimplemento, consequentemente, não faz sentido entrar com ação de execução para o cumprimento de um direito potestativo. Vou dar um exemplo. Uma ação de um mandato. O que é um mandato? A famosa procuração. Você elege uma pessoa, passa uma procuração para a pessoa te representar o que quer que seja. Pode ser numa ação judicial, na prática de um ato da vida civil. A qualquer momento, você pode revogar essa procuração, retirar e fim de papo. Acabou. Precisa de uma ação de execução para revogar essa procuração? Não. Isso é o que nós chamamos de direito potestativo. Agora, o direito a uma prestação, aí nesse caso, a prestação exige-se que o determinado sujeito, no caso o sujeito passivo, realize uma conduta. Portanto, quando falarmos em direito a uma prestação,
ou melhor dizendo, quando falarmos em execução, a execução sempre vai estar relacionada a um direito prestacional, ao cumprimento de uma prestação. Mas trago aqui a seguinte indagação. É possível uma prestação decorrer de um direito potestativo? O que é que vocês acham? Vou dar aqui uma situação. Vamos supor que nós celebramos aqui um contrato, certo? E as partes não concordaram com esse contrato, uma determinada cláusula contratual, e decidiram entrar com a ação anulatória desse contrato. Só que, até o reconhecimento dessa anulação contratual, venhamos e convenhamos, houve o cumprimento de prestações, houve pagamento de valores, certo? Só que, vamos supor, demorou um ano para que essa ação fosse resolvida. E durante esse um ano, fiquei pagando as prestações, ó, tudo direitinho, enquanto a ação tramitava no Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário reconheceu que aquele contrato, ou mesmo aquela cláusula contratual, era inválida e anulou todo o contrato ou toda aquela cláusula contratual. E a partir daí, esse direito potestativo, ele passa a ser consubstanciado numa obrigação. Ora, se eu cumprir a obrigação que não era devido eu cumprir naquele contrato, eu tenho direito a receber tudo que eu paguei, com devidos juros, correções monetárias e demais despesas atinentes a essa obrigação que sequer eu não deveria ter pago. É a famosa ação de repetição de indébito. Então, a partir de um direito potestativo, temos aqui um claro exemplo que um direito potestativo pode sim resultar num direito a uma prestação e, concomitantemente, vai gerar o direito a uma ação de execução. Então, o que é que a gente pode resumir a partir disso? A execução, ela sempre vai pressupor uma prestação inadimplida, ou seja, além de ter que ter o atributo da certeza, da liquidez e da exigibilidade, temos que ter expressamente caracterizado o inadimplemento. Sem inadimplemento, não há que se falar em execução. O objeto de uma ação de execução sempre vai ser uma dessas 4 obrigações. A obrigação de pagar quantia, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer ou a obrigação de entregar coisa. Isso é o que nós chamamos de execução geral. E isso vai ser feita através da utilização de meios executórios para a satisfação de uma dessas obrigações. Até aqui tudo bem entendido? Então, vamos falar um pouquinho sobre os títulos executivos. Vou explicar, ainda que de modo breve, como é que se dá a ação de execução. A gente sabe que os títulos executivos podem ser de 2 tipos. Nós temos os títulos executivos judiciais e os extrajudiciais. O judicial é aquele formado no curso do processo. O elenco deles, a grosso modo, está lá no artigo 515 do CPC 2015, e basicamente uma ação de execução pautada num título executivo judicial dá ensejo ao que nós chamamos de cumprimento de sentença. Como é que funciona? A regra geral é que o título judicial, aí vocês deem uma lidinha lá no artigo 515 para ver o rol deles, eles são formados no curso de um processo judicial. Basicamente, tem os 4 atributos. Tem a liquidez, a certeza, a exigibilidade e o inadimplemento. E isso vai ensejar uma responsabilidade patrimonial do devedor, seja de modo primário ou secundário, não importa. E, por questões de economia processual e em decorrência do sincretismo processual, eles vão ser processados no mesmo caderno processual. Ou seja, o mesmo processo que eu dei início à fase de conhecimento vai dar continuidade à fase de execução. Isso é o que nós chamamos de sincretismo processual. E há uma possibilidade ainda de serem reconhecidas vários tipos de obrigações, contanto que essas obrigações atendam cumulativamente aos seguintes requisitos. O executado seja o mesmo, haja o mesmo juízo competente e se processe pelo mesmo procedimento. E a formação do cumprimento de sentença, o exequente vai provocar o Poder Judiciário mediante um mero requerimento, que nós chamamos de petição simples, e
Uma vez exercido o juízo de admissibilidade, o magistrado vai determinar a intimação do executado e aí começa a nossa brincadeira da execução. Mas nós temos aqui as seguintes exceções. No artigo 515, nós temos 4 títulos executivos judiciais que são formados em um processo, mas são processos diversos da jurisdição civil. Nós temos a sentença penal condenatória, transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória, que é também feita pelo STJ. Para esses 4 títulos executivos, eles são formados no âmbito da jurisdição, só que é uma jurisdição diversa da jurisdição civil. E a partir daí, o que é que acontece? O CPC dá um tratamento diferenciado a esses 4 títulos. Aqui, não há que se falar em sincretismo processal, até porque não teve um processo originário civil. Eles são provenientes de uma outra jurisdição. Mas, a esses títulos, o próprio CPC impõe que será aplicada as regrinhas do cumprimento de sentença. Só que, claro, não vai ser nos mesmos autos processuais, até porque não teve um processo civil anterior. Vai ser formado um novo processo e, algumas vezes, não vai vir, assim, de modo bonitinho, o atributo da liquidez nesse título. Vai ser necessário passar por uma fase intermediária chamada liquidação de sentença, que é exatamente um procedimento que nós iremos estudar mais à frente, que é feito no âmbito do CPC para atribuir a liquidez. A liquidez, por assim dizer, é dizer exatamente o que é que vai ser executado. Pode ser um valor exato a ser pago ou um determinado objeto, com suas devidas especificações a ser entregue, ou a especificação da obrigação que, de fato, deve ser feito ou não feito. E isso vai ensejar a demanda do exequente através de uma petição inicial. Para os títulos executivos judiciais, de modo geral, o requerimento é petição simples, mas para esses 4 títulos, não. Vai ser feito no formato da petição inicial. E a determinação do magistrado vai ser a citação do executado, somente para esses 4 títulos, tá bom? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas é exatamente o que nos diz o CPC 2015, quando estamos tratando desses 4 títulos executivos, que, embora eles sejam elencados como títulos executivos judiciais, são provenientes de uma outra jurisdição e o CPC dá esse tratamento diferenciado para eles. À medida que vocês forem avançando nos estudos, vocês vão ver como é que vão entender a lógica por trás envolvida, certo? E o título executivo extrajudicial? É mais fácil de ser compreendido. Eles são formados fora do processo judicial. E aqui, obrigatoriamente, esses títulos, eles já têm que ter esses 4 atributos. Tem que ter a certeza, a liquidez, a exigibilidade e o inadimplemento. E um detalhe, anotem essa informação. Quando for falado em liquidação de sentença, somente será aplicado no âmbito dos títulos executivos judiciais. Se, porventura, aparecer uma questão dizendo que os títulos executivos extrajudiciais necessariamente deverão passar pelo procedimento prévio da liquidação, está errado. Porque para poder executar título extrajudicial, necessariamente eu já tenho que ter o atributo da certeza. Caso contrário, a sua ação vai ser indeferida. Então, basicamente, vai ser um processo autônomo, é feito através de uma petição inicial. Aqui, para todos os títulos elencados no artigo 784, necessariamente vai ter que ser feito por petição inicial. Pode ser acumuladas várias demandas executórias, contanto que atenda cumulativamente esses requisitos, seja o mesmo executado, o mesmo juízo competente e idêntico procedimento. E a determinação principal vai ser a citação do executado, e aí vamos começar a nossa brincadeira da execução, certo? E aqui trago para vocês as diferenças de ordem teórico-prática acerca das diferenças entre o cumprimento de sentença e o processo de execução. O cumprimento de sentença é uma fase processual, que é utilizada para o processamento das ações de execução quando envolver títulos executivos judiciais. O cumprimento de sentença, ele é decorrente do sincretismo processual. Em algumas situações, as sentenças, ou melhor dizendo,
as decisões judiciais que dão ensejo à formação do título executivo judicial vão faltar o atributo da liquidez. Aí, necessariamente, passa-se-á por um procedimento prévio, que é chamado de fase de liquidação. E, basicamente, é feito para os 4 tipos de obrigações, cujo rol normativo trago aqui para vocês darem uma lida com mais calma depois. E a defesa típica do executado no cumprimento de sentença chama-se impugnação, certo? Basicamente, é isso. As diferenças do cumprimento de sentença. Em relação ao processo de execução, os doutrinadores processualistas civis sempre falam processo autônomo de execução, ou somente processo de execução. Uma dessas 2 nomenclaturas. Aí, nesse caso, o processo autônomo de execução ele é voltado para os títulos executivos extrajudiciais e para aquelas exceções que eu citei anteriormente. Aí, nesse caso, há um novo processo, não é decorrência do sincretismo processual e a determinação do magistrado é a citação do executado. Lembra que os títulos extrajudiciais e aqueles 4, os títulos extrajudiciais, necessariamente todos deverão ser líquidos. Agora, aqueles 4 extrajudiciais, aqueles 4 especiais que são judiciais, poderão sim passar pelo procedimento prévio da liquidação sem problema algum, certo? Basicamente, para os 4 tipos de obrigações que eu citei no início, e a defesa típica do executado aqui, no caso, são os embargos à execução. Não se preocupe que nós vamos estudar com maior grau de aprofundamento o cumprimento de sentença e o processo autônomo de execução. Inclusive, vamos ter um trabalho de cunho prático sobre um deles. Ou pode ser um cumprimento de sentença, ou pode ser um processo autônomo de execução. Vamos ter aula somente sobre isso. Um outro ponto polêmico que foi abordado durante as aulas de vocês é se existe ou não cognição no âmbito do processo de execução. Bom, alguns doutrinadores falam que nas ações de execução, a cognição ela é mínima, sumária, superficial, restrita, eventual, limitada ou rarefeita. A partir dessa ideia, desses doutrinadores, dá um pensamento equivocado de dizer, bom, se cognição basicamente é inexistente na execução, então não há que se falar em contraditório. Só que eu digo, cuidado, existe contraditório sim na execução, até porque é um direito constitucionalmente assegurado a todos e qualquer que esteja no âmbito de um processo judicial, que estejam em litígio. Na execução, tal como na ação de conhecimento, nós vamos analisar tanto as condições da ação, quanto aqueles pressupostos processuais que nós já estudamos, lá em Teoria Geral do Processo, em Processo Civil 1, ação de conhecimento. O artigo 485 diz que o juiz não resolverá um mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Isso é o que nós chamamos de condições da ação. Não tem legitimidade, não tem interesse, extinção sem mérito. Perfeitamente aplicável também no âmbito da execução. E os pressupostos processuais, que é aqueles pressupostos de existência e os requisitos de validade, também são aplicados no âmbito da execução. Os aspectos subjetivos. Será que, de fato, o juiz está investido na jurisdição? As partes, elas são as partes mesmo desse processo? Há uma demanda? Há inadimplemento? O juiz é competente? O juiz é imparcial? As partes têm capacidade postulatória? Estão devidamente representadas? Houve respeito ao formalismo processual? Não houve perempção de dispendência, algum tipo de convenção de arbitragem ou mesmo litispendência. Tudo isso é verificado na execução e, inclusive, pode ser apontado como matéria de defesa, seja numa impugnação, quando estivermos diante de um cumprimento de sentença, ou nos embargos da execução, quando estivermos numa ação de processo autônomo de execução, certo? E o executado pode se valer, sim, dessas defesas. Então, na ação de execução, apesar da cognição ser mínima, o juiz tem questões a sanear nessa ação de execução.
Ele vai poder conhecer, houve pagamento, houve algum tipo de compensação, a obrigação prescreveu. Essa provocação pode partir do interessado ou pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Houve uma substituição ou alienação antecipada de um bem penhorado. Isso vai ter que ser discutido no âmbito da execução. O juiz aplicou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando foi verificado que houve confusão patrimonial por desvio de houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que são os requisitos que ensejam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Há concurso de credores, o executado cometeu algum ilícito de natureza civil, seja uma fraude contra credores ou fraude à execução, houve a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz de fato é competente, e assim sucessivamente. Sempre vai haver questões a serem debatidas e discutidas no âmbito do processo de execução. E, paulatinamente, o juiz vai resolvendo através de decisões interlocutórias, que, inclusive, elas podem ser impugnadas através de uma peça recursal chamada agravo de instrumento. E essas questões dizem sobremaneira a efetivação da execução. E aqui, meus amigos, apresento para vocês as principais peças de defesa que são empregadas na ação de execução. A impugnação ao cumprimento de sentença, cujo regramento normativo começa do 525 e vai em diante. Os embargos à execução começa a partir do artigo 914 e segue. E uma novidade que muitos de vocês não sequer ouviram falar, a famosa exceção de pré-executividade. O que é isso, Júnior? Bom, se vocês forem folhear o CPC 2015 atrás desse nome, exceção de pré-executividade, vocês não vão encontrar esse nome, porque é uma peça cuja nomenclatura é implícita, mas que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já entende ser cabível a aplicação dessa peça de defesa. Mas não é todo em qualquer situação, são situações assim bem restritas. Quando o surgimento de fatos novos, supervenientes, e que já passou o prazo normal para apresentação, seja da impugnação, seja dos embargos, aí, nesse caso, o executado tem o direito de se defender. Mas só que já passou o prazo para apresentação das defesas. Mas, em uma determinada situação, não foi oportunizado o executado se defender. Vou dar um exemplo. Vamos supor que houve a apresentação de impugnação ou de embargos. Só que, posteriormente, houve a penhora de um bem. Mas aí, passou o prazo da defesa. Mas não foi oportunizado ao executado se defender da aplicação daquela penhora. Nesse caso, essa defesa vai estar prejudicada? Não, gente. Inclusive, é isso que legitima o uso da exceção de pré-executividade. São matérias que já passou o prazo normal da defesa, mas que são situações que sequer foram oportunizadas a defesa do executado. Nesse caso, ele pode sim se valer dessa exceção de pré-executividade. Ela tem origem lá na ação de execução fiscal, mas que foi trazida para cá, para o âmbito do processo civil. Então, gente, basicamente é isso que eu trago para vocês, assim, a título introdutório sobre a ação de execução. E nos próximos vídeos vamos dar continuidade aos nossos estudos. Espero que todos vocês estejam bem e nos vemos. Então, é isso. Até logo.